Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre toda a sua igreja. Amém? Sou grato a Deus pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez com os irmãos e para a gente tratar desse assunto que tem sido bastante interessante, a Confissão de Fé de 1689, e nós iremos apresentar para os irmãos nessa noite a parte 6, que trata do capítulo 1, no parágrafo 8, que trata sobre a preservação e a tradução da Bíblia. Então, seguindo aquele esquema que já tem sido relativamente sistematizado nos estudos, eu vou fazer a leitura do parágrafo e logo em seguida fazer a citação dos textos que fundamentam esse parágrafo. E a partir daí, então, vou separar um tempo para fazer as argumentações de acordo com a metodologia que vai ser designada. Então, o parágrafo 8, capítulo 1, diz exatamente o seguinte: o Antigo Testamento em hebraico, que é a língua nativa do povo de Deus no passado, e o Novo Testamento em grego, que é a língua mais conhecida na época entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são, portanto, autênticos. Então, em todas as controvérsias sobre religião, a Igreja deve apelar para eles. Mas, porque essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e é ordenado no temor de Deus a lê-las e examiná-las, elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar, para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável e pela paciência e consolação das Escrituras possam ter esperança. Muito bem. Os textos que a confissão traz, a coletânea de textos, para fundamentar esse parágrafo, são exatamente esses: Romanos, capítulo 3, verso 2, Isaías, capítulo 8, verso 20, Atos, capítulo 15, verso 15, João, capítulo 5, verso 39, 1 Coríntios, capítulo 14, os versos 6, 9, 11, 12, 24 e 28, e o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 16. Nós vamos fugir um pouquinho àquela estratégia que nós estávamos usando para a exposição dos parágrafos, usando aquela designação numérica que aparece em cima, na parte de cima, né? E nós vamos usar a estratégia de dividir o texto, o parágrafo, em porções, né? Como uma certa unidade. E para cada uma dessas unidades, eu vou designar um subtítulo, né, que fundamentalmente está lá no texto, mas não dessa forma explícita que eu vou colocar. E a partir dessas porções, que na verdade são 4 porções desse parágrafo, nós estaremos então apresentando algumas argumentações para consolidar a nossa apresentação. Então, o parágrafo, a primeira porção do parágrafo diz assim: o Antigo Testamento em hebraico, eu vou reler, né? E o Novo Testamento em grego, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são, portanto, autênticos. Então, eu separei esse primeiro bloco, que eu estou chamando de porção 1, e estou dando um subtítulo para ele, que seria o registro escrito, 2 pontos, inspirado, cuidado e preservado e autêntico, né? Então, pensando dessa maneira, já deixamos claro o fato de que a revelação geral, por meio da natureza criada, ela cumpriu e cumpre o seu propósito. Mas essa revelação geral, ela necessitou ser explicitada de maneira mais direta por meio da revelação especial, que nós também já estudamos, que é designado como a palavra de Deus, que é a própria Bíblia, né? Já discutimos isso. A materialidade de um texto escrito foi necessária. Também já discutimos isso, para que as gerações futuras tivessem acesso ao conteúdo que, mediante a graça soberana de Deus
e por meio da iluminação, que é um conceito que também nós já trabalhamos aqui nas lições passadas, cumprisse a promessa na qual o segundo Adão, que é Jesus, atrairia para si a nação de eleitos predestinados para a salvação desde a fundação do mundo. E nesse processo de revelação, percebemos como o povo judeu teve uma participação importante, um verdadeiro privilégio de assumir uma dinâmica como de um oráculo de Deus às nações. Ou seja, uma nação que deveria ser modelo às nações. Uma nação feliz, abençoada, chamaria a atenção das outras nações de uma maneira sobrenatural, pela presença magnífica de Deus no cotidiano de suas vidas, nos pequenos detalhes, em toda a dinâmica da vida nacional. Esse era o projeto de Deus ao escolher uma nação. Um exemplo a ser desejado pelas nações, um testemunho vivo, contínuo, inigualável do amor de Deus entre os homens. Mas nós sabemos que, infelizmente, essas coisas não foram bem assim, né? Os judeus, o povo escolhido por Deus para ser essa nação modelo, eles acabaram trilhando por um outro caminho, né? O privilégio, no entanto, não pode ser retirado. Qual é o privilégio? A língua hebraica guardou e guardará o privilégio histórico, que já se constituiu fato histórico, isso não pode mudar mais, de ter sido usada para registrar originalmente, em primeira mão, o conteúdo mais importante sobre o qual os homens puderam ter acesso em todos os tempos, a Bíblia. Em primeira mão, o conteúdo mais importante sobre o qual os homens puderam ter acesso em todos os tempos, a Bíblia, a palavra de Deus. O fracasso dos hebreus logo se revelou. Se Israel tivesse se mantido em obediência ao Senhor Deus, seria certamente o expoente entre as nações. Esse era o plano de Deus. E, por conseguinte, a língua hebraica seria conhecida amplamente por todos. Porque todas as nações teriam Israel como modelo, se interessariam pelo estilo de vida que eles levavam. Certamente a cultura estaria presente e, portanto, a língua. Os registros do Velho Testamento seriam espalhados por todo o mundo civilizado, ainda em língua original. Quanto privilégio, quanta responsabilidade, né? A história e a saga da formação do povo hebreu nos mostra isso, né? O Velho Testamento. Por que a língua inglesa, por exemplo, é tão importante? Por que é importante falar inglês? Simplesmente porque é charmoso, porque é bonitinho, né? A importância de uma língua e a sua difusão entre as nações está, portanto, ligada ao seu poderio econômico, político, social, à sua cultura, o desenvolvimento do conhecimento científico, comercial, etc. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Israel habitaria a terra prometida, terra que manaria leite e mel. Esse era o futuro de Israel, se ele tivesse obedecido. Fartura, riqueza, poder, com o preço da obediência. Mas nós sabemos que a história não foi bem assim. Em outros termos, além de toda a prosperidade material, social, política, Israel, a nação escolhida entre as nações, seria como um luzeiro vivo, testemunhando a grandeza de Deus vivo por todos os dias. Quando Jesus vem para cumprir o seu propósito redentor, na plenitude dos tempos, diz a palavra, Israel está debaixo do chicote dos romanos como um povo escravo, sem expressão entre as nações. O registro, ou seja, a composição da revelação especial, que posteriormente acontece, foi materializada em grego, que dispensa maiores comentários sobre a sua importância entre as nações nessa época e dos fundamentos filosóficos que afloraram daí, e tem repercussão até os nossos dias em termos de conhecimento. Logo, o privilégio que foi dado aos judeus e que a palavra de Deus pode ser espalhada para o mundo inteiro na língua hebraica, acabou
no Novo Testamento, quando Jesus veio, esse registro foi feito em grego. Né? E esse privilégio, de certa forma, ele foi apagado. Né? Então percebam a linha inteligente das ações de Deus, Senhor absoluto da história, que sempre age de um modo soberano e implacável. Nossa desobediência não o impede em nada. Agindo Deus, quem o impedirá? Se o hebraico se tornaria uma língua em declínio de importância por conta da sua condição, da condição de Israel entre as nações, o grego foi contemplado com o privilégio de ser usado para o registro do Novo Testamento. Então esse privilégio, né, de ter o Novo Testamento registrado em grego, ele trata exatamente da encarnação do Verbo, do seu ministério, sua morte, sua ressurreição, a assunção, a inauguração da igreja, a sua organização, perseguição e superação improvável, né, ter resistido, né, a todo o atentado que foi feito contra a igreja. Realmente a manifestação da soberania de Deus estava por trás, a sua mão poderosa sustentando todo esse processo é registrado em língua grega até os nossos dias. O Senhor inspirou, ele soprou para que os homens pudessem registrar o conteúdo da mensagem redentora das boas novas. Nós já tratamos particularmente desse aspecto e o conceito de inspiração. O que o texto desse parágrafo da confissão está confirmando é que, além da inspiração concedida a esses escritores, o Senhor Deus, com cuidado todo especial, preservou a integridade desse conteúdo ao longo dos tempos. A inspiração aos escritores foi apenas uma etapa da revelação especial. Ela foi aos poucos sendo produzida a partir das experiências individuais desses escritores e a relação espiritual que mantinham com a igreja. Mas, além disso, o texto precisou ser protegido das falsificações das quais foi alvo e ainda hoje o é. Cada vez que nos aprofundamos no texto da confissão, ficamos certos de que a importância que é o estudo especial voltado para a composição do cânon sagrado e todo o contexto em torno dos diversos concílios, no sentido de deixar claro a composição dos textos e os critérios estabelecidos para fechar o que nós conhecemos hoje como texto sagrado das Escrituras, a Bíblia. E as razões que também se desqualificou vários textos considerados não inspirados, né? Ou os textos apócrifos. É justamente a dificuldade, olhando na perspectiva puramente humana, desse texto ter mantido a coerência em meio a tantas possibilidades de ter sido contaminado, revela a mão de Deus e o modo sobrenatural, impedindo que os interesses escusos dos homens destruíssem completamente esse registro. Esse registro escrito, ele precisaria ser feito realmente com muita precisão, para que toda a obra que foi materializada na vida de Jesus não pudesse ser perdida, ou ser contaminada, ou ser distorcida. A história da salvação, cujo centro nervoso é a pessoa do Senhor Jesus, não poderia ser perdida. Não bastava a sua preservação, havia necessidade imperiosa de uma espécie de preservação especial, né? Uma preservação que deixasse muito clara a sua integridade, né? O objetivo inicial. Uma que mantivesse a sua integridade. Somente a combinação desses dois aspectos, ou seja, a preservação, quer dizer, a permanência contínua ao longo do tempo, e a sua integridade, quer dizer, a sua essência, a mensagem central e o objetivo, que repercute em sua autenticidade. Então, a autenticidade da palavra, ela está intimamente ligada tanto ao fato dela ter sido preservada ao longo do tempo, no tempo contínuo, quanto à sua integridade, né? A sua mensagem central, a sua essência. A revelação especial é, por assim dizer, uma grandiosa vitória sobre o inferno.
porque durante todo esse processo, certamente, as investidas do mal foram muito fortes para impedir que esse texto fosse constituído e que, sobretudo, ele fosse não só preservado, mas ao longo do tempo, né, mas que ele fosse preservado em sua integridade também. Isso de traz a sua autenticidade, portanto, a revelação e o objetivo dela é cumprido. A revelação especial é, por assim dizer, uma grandiosa vitória sobre o inferno. É mais do que um simples livro com lindas histórias, né? São histórias, né? Na verdade, a história da salvação, na verdade, a história da saga humana sobre a Terra, com início, meio e fim. Certamente estamos vivendo a parte final dessa história, cujo fim é promover a glória de Deus. É isso. Diante dessa grandeza revelada, que demonstra a soberana graça derramada sobre nós, o texto da Confissão de Fé de 1689 conclui desse recorte. E aí a gente passa por uma segunda porção. Essa conclusão, ela vem a partir desse segundo recorte, né? Eu estou chamando de porção 2 e estou chamando de fonte de apelação diante de controvérsias. Então ele conclui: então, em todas as controvérsias sobre religião, a igreja deve apelar para eles, né? Uma das fontes necessárias para o estabelecimento da verdade é o artifício de testar essa verdade. Quer dizer, eu posso chegar à conclusão que uma proposição, uma afirmação é verdadeira, e o artifício que eu posso usar para tentar fazer isso é testar essa verdade, né? A verdade não admite contradição. Essa seria uma forma de abordar isso, né? Eu testar se a exploração dessa verdade traria alguma contradição, porque nenhuma verdade admite contradição. Se existe contradição, então não é verdade. Esse, sem dúvida, é um dos critérios de inteligibilidade que herdamos à imagem e semelhança de Deus, no ato criacional. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o critério para se estabelecer a verdade, esse aspecto de se estabelecer a verdade, pode ser tomado como da seguinte maneira: então, se eu exploro uma afirmação verdadeira, então não devo encontrar contradição nela. Se existe contradição, então ela não é verdade. Em outros termos, se ao explorar a aplicação de uma verdade, o resultado dessa aplicação não pode gerar uma contradição, podemos entender como um resultado estranho, ou seja, distinto, que sugere uma negação da verdade, que seria exatamente uma contradição. Eu vou tentar explicar melhor esse aspecto através de dois exemplos. Por exemplo, a Bíblia fala que existe uma relação entre ser filho obediente e filho desobediente e ter longa vida sobre a terra. O texto de Efésios, né? Então, você faz a relação, né? E essa relação, ela tem alguma flexibilidade. Então, quando você trabalha a ideia da proposição ou da afirmação no sentido conceitual, você não pode anular com apenas um fato. Por exemplo, eu conheço um filho que é desobediente e que viveu muito. Lá perto de casa, da minha casa, tem um vizinho que era muito desobediente e viveu bastante. O fato de você ter conhecido uma pessoa que era extremamente desobediente aos pais e que viveu muito, isso não anula a verdade da palavra, porque, olhando sobre esse aspecto, a ideia é se tomar como princípio, seria uma norma. Em geral, os filhos desobedientes não têm vida longa. Em geral, os filhos obedientes, que obedecem aos pais e têm uma vida de comunhão com os pais e obedecem o preceito bíblico de honrar o pai e a mãe, por serem obedientes, tomarão certos cuidados, estatisticamente viverão mais. Então, agora, se você diz assim, não, mas todo filho desobediente vive muito e todo filho obediente vive pouco. Então, isso seria a contradição do princípio da palavra, né? Então, essa é uma forma da gente abordar. Essa proposição que a Bíblia nos dá, que os filhos obedientes terão que é o primeiro mandamento com promessa, terão longa vida sobre a terra, é uma verdade bíblica, né? E você pode ter uma ou outra exceção, mas no conjunto
operacional dessa proposição, ela se torna verdade estatisticamente, porque é inteligente perceber o pai e a mãe têm cuidado com o filho, lhe dar bons conselhos, a não ser que seja uma situação patológica, mas em geral os pais querem proteger os filhos, e obviamente os filhos obedientes, que obedecem os pais, que estão em harmonia com os pais, terão estatisticamente a tendência de viver mais, de viver de maneira melhor. Né? E é isso que a Bíblia nos traz como uma verdade. Né? O que seria invalidar essa verdade bíblica? É você ter que exibir o fato de que todo filho obediente morre cedo e todo filho desobediente morre tarde, que não é possível. Né? Portanto, ela é autêntica na sua proposição. O outro exemplo, quer dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Teologicamente, nós entendemos Jesus foi perfeitamente homem e foi perfeitamente Deus. E essa afirmação que ele foi perfeitamente homem, perfeitamente Deus, isso deu muitas controvérsias ao longo da história. Né? Só isso já daria um tema para a gente discutir aqui durante muito tempo. Né? Diferentemente da primeira proposição, que pode ser avaliada estatisticamente. Essa aqui tem um tom diferente, ela é mais abstrata. Então, o que o texto da confissão está dizendo é que, diante de proposições que tenham uma pequena flexibilidade, mas que sejam reafirmadas estatisticamente, ou de uma afirmação mais conceitual, como esse segundo exemplo que eu dei, em todas as situações eu devo recorrer ao texto bíblico, porque a Bíblia explica a Bíblia, é o que ele está dizendo. Nas controvérsias, eu devo me recorrer a ela. Ora, irmão, nesse sentido, o texto escrito, né, ele demanda interpretação, ou seja, a leitura e o exame. Demanda estudo e devoção. As coisas fundamentais da fé são disponíveis para os homens simples. Nós já estudamos isso aqui na lição, no estudo passado. Sem grande formação escolar ou acadêmica, é possível que o homem simples tenha acesso às coisas essenciais que estão disponibilizadas na palavra, porque ela é clara. Né? Mas ela tem esse veio de demandar, como texto escrito, a interpretação e o estudo. Né? Não só a leitura, na leitura você compreende várias coisas lendo, mas o exame seria uma forma de dizer, além de ler, você gastar tempo em perceber os pormenores, né? Os detalhes, os pequenos detalhes. E aí, quanto mais conhecimento você tem das línguas originais, né? Da história do cristianismo, isso vai facilitar em muito a sua interpretação. Mas o que ele está tentando dizer aqui é exatamente isso. Não só a leitura, mas o exame, né? Se debruçar realmente sobre ela como livro de pesquisa e produção de conhecimento. O que o texto da confissão está nos dizendo é que quando as controvérsias, as supostas contradições aparecem, devem ser tratadas à luz da palavra. A Bíblia explica a Bíblia. Né? Deve ser adotada como postulado de fé. Nós já discutimos isso aqui também. E não tem nenhum problema de se admitir isso. Né? Nós já mostramos para os irmãos. Não há contradições, a Bíblia não tem contradição. Há e sempre haverá tentativa de falsificá-la. Sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. E não vai ser diferente, não é diferente agora e nem vai ser diferente no futuro. Até o dia que essa história da nossa saga aqui na Terra terminar. Todas essas tentativas, investimentos contínuos do inferno, precisam ser confrontados com a própria palavra. Satanás usou as Escrituras para testar Jesus no deserto, que o reprovou demonstrando o uso correto da palavra. Exatamente isso que o texto da confissão está nos convidando a fazer. A exemplo do que Jesus fez. As controvérsias sempre existirão, não podemos evitá-las. Não podemos deixar de assumir uma postura correta diante do escárnio de falsificação, qual seja, confrontá-las com a palavra. Usar a palavra para eliminar as falsificações. A Bíblia explica a Bíblia. A terceira porção do parágrafo que nós estamos estudando, diz exatamente assim: mas por que essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e é ordenado no temor de Deus a lê-las e examiná-las? Elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar. Então essa terceira porção eu chamei de universalização do conteúdo da palavra.
né? Muito bem. Para além do grego, em termos lógicos, foi um plano correto diante da influência dessa língua em termos de difusão e absoluta importância para a cultura humana durante muito tempo. Com o decorrer dos séculos também foi, de certa forma, perdendo o seu esplendor. Os gregos já deixaram de ser a grande sensação do poder no mundo. Quer dizer, originalmente, o texto, o Velho Testamento, né, que conta a história da saga do povo hebreu, é escrito em hebraico, né, mas o povo judeu, o povo escolhido, eles não conseguiram cumprir aquele propósito inicial de Deus, né, eles preferiram a idolatria, e logo o registro do Novo Testamento já é feito na língua grega, que era uma língua bastante conhecida e dispensa comentários sobre o tipo de produção de conhecimento que beneficiou o mundo inteiro através dos gregos, de sua língua. Mas se você olhar, por exemplo, a nação grega hoje, eles não representam mais o poderio que eles representaram no passado. Então, para além do grego, obviamente, Deus já estava pensando em traduzir esse registro, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que consolidavam, na verdade, o planejamento para a revelação especial, em outras línguas. Então, está pensando para além do grego, né? Inicialmente hebraico, depois grego, depois todas as nações. A revelação especial teria que atingir as nações para além dos judeus e gregos e das nações culturalmente influenciadas por essas nações. Aqui é como se passássemos para um terceiro estágio de propagação dessa revelação. Agora o texto sagrado deveria ser produzido para todas as línguas, para cada nação. Esse movimento de unificação das nações pela palavra de certa forma, analogamente falando, contrário ao que se deu durante a construção da Torre de Babel. Esse registro que tem lá no Velho Testamento. Enquanto em Babel, a separação por conta das diferentes línguas, né, que produziu a falta de comunicação, a ordem divina é a unificação das nações em torno da sua palavra escrita, em torno da língua materna. Isto é, de fato, maravilhoso. Apenas uma ideia, né, que me ocorreu nesse momento. Você pensa como Deus é maravilhoso e como Ele muda as circunstâncias das coisas. Se no momento de Babel houve separação por falta de uma linguagem comum, aqui, né, no registro do Novo Testamento e a construção desse material, do tecido texto físico dele, na verdade a ideia é que ele seja traduzido para todas as nações, unificar esse pensamento em torno das nações, tendo como centro a palavra, né? Isso é bastante interessante. A quarta e última porção do texto, do parágrafo 8, do capítulo 1 da Confissão de 1689, eu chamei de abundância da palavra, adoração e esperança. Essa porção final aqui é extremamente pertinente na vida da igreja contemporânea. Olha o que está dizendo. Para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável e, pela paciência e consolação das Escrituras, possam ter esperança. E quais são os resultados esperados com essa estratégia de disseminar a palavra em cada língua materna na perspectiva de um acesso universal, um acesso irrestrito? O plano de Deus com esse acesso universal é a habitação abundante da sua palavra nos corações dos homens. E nisso percebemos o seu poder. A natureza humana devastada pelo pecado pode ser completamente transformada. A expressão habitação abundante traduz o nível de devastação da natureza humana que necessita ser completamente invadida pelo conteúdo transformador da palavra. Essa habitação abundante, ela é retroordenadora. Ela tem a capacidade de retroordenar o comportamento humano. E a confissão traz essa ideia, essa expressão de que é uma habitação da palavra no coração do homem, mas uma habitação abundante, em grande quantidade. Não apenas capacita a mente humana para não se deixar enredar pelas sutilezas do pecado,
mas também de, mediante a iluminação do Espírito Santo, levá-lo a uma atitude positiva em duas dimensões extremamente importantes para o desenvolvimento da fé. Quais são? Por um lado, a habitação abundante é capaz de levar o penitente à adoração genuína, sem hipocrisia, desprovido de intenções escusas, livre das amarras do pecado e envolvido numa perspectiva de profunda gratidão. Esse é um aspecto importante da habitação profunda, habitação abundante da palavra. Ora, se existe uma aproximação adequada para a adoração aceitável diante de Deus, que é fruto da habitação abundante, então pode-se inferir que uma vida esvaziada dessa abundância certamente levará ao culto abominável que Deus certamente rejeita, a exemplo do culto rebelde de Caim. Esse resultado que eu achei assim, extremamente interessante, pertinente para os nossos dias. Quando a palavra de Deus não habita abundantemente no coração do homem, no coração dos homens, quando a igreja não se volta para beber na fonte que é a palavra, o seu comportamento, o seu cotidiano, a sua prática, a sua vida, ela vai se esvaziando dessa condição de santidade, de estar na presença de Deus. E os resultados, a igreja vai passar a se envolver com coisas que não tem nada a ver com a missão dela. Se você fizer uma análise mais aprofundada sobre o comportamento da igreja contemporânea, sobretudo essa igreja cristã que vive no Brasil, você vai ver que isso aqui é uma realidade. Grande parte dos cristãos hoje, eles se esvaziam do conteúdo da palavra, estão apostando em outras coisas, em outras estratégias. E isso tem sido, na verdade, o reflexo dessa apostasia que a gente vê estabelecida na vida da igreja cristã que vive no Brasil. É triste a gente dizer isso, mas é uma coisa, infelizmente não é possível dizer outra coisa. Tem muita gente séria, comprometida, mas uma quantidade, quando você compara com o exército de desinformados da palavra, que apostam em conteúdos completamente desarticulados dos textos, é muito triste tudo isso. Né? Então é uma advertência muito pertinente que a confissão de fé tem nos feito nesses dias. Isso é uma razão maior para a gente estudar. Isso é muito sério, conforme eu estou dizendo. Somos criados para o louvor da sua glória. Vida abundante da palavra, adoração aceitável. Esse é o resultado. Se a vida abundante na palavra, a adoração aceitável. Vida vazia da palavra, adoração rejeitável. Só para rimar. Por outro lado, a habitação abundante da palavra é capaz de produzir a esperança que se consolida pelo exercício da paciência. Esperar no e para o Senhor. Esperar no Senhor e para o Senhor. A igreja contemporânea precisa rever isso. E o consolo que nos faz agir com a abnegação diante das contingências da existência humana. É a falácia de que se você é cristão, você não pode sofrer. Se você sofrer é porque você é um cristão infiel. Jesus disse claramente, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não existe essa bolha, que infelizmente alguns querem crer que exista. Nós vamos passar por dificuldades, faz parte das contingências da vida. Mas eu preciso aprender que a palavra abundante em minha vida promove a esperança. Aprender a esperar no Senhor e para o Senhor, dirigida a Ele. Né? E isso produziu o consolo no meu coração, a resignação, a abnegação diante das coisas. Né? Assim, a abundância da palavra em nossas vidas nos coloca numa perspectiva de agirmos como cidadãos do reino de Deus. Vidas que glorificam a Deus e não vidas que escandalizam o Evangelho, porque erraram o caminho, porque escolheram outras coisas para fazer. A missão da igreja foi deixada de lado. É como se a igreja resolvesse descer no inferno com as armas do inferno para lutar contra o inferno. A Bíblia não nos dá essa recomendação. Esse não é um método adequado para a igreja. A igreja ela tem armas apropriadas para descer ao inferno.
de se lutar contra o inferno, com as armas que o Senhor nos deu. E a igreja contemporânea, ela tem confundido muito isso. E os resultados têm sido devastadores para a vida da igreja. Que aprendem a descansar em sua soberania, no absoluto controle que ele tem sobre todas as coisas. Isso é efeito de quem mantém a sua vida abundantemente envolvido com a palavra. Nossa esperança não está na lógica humana, que espera em bens materiais e nos prazeres da carne. Ao contrário, nossa esperança está no Senhor, por Ele e para Ele. Nascemos, vivemos, morremos e existimos. A nossa vida só tem sentido no Senhor e para o Senhor. E isso é resultado de uma mente que tem uma condição de estar abundantemente, né, mergulhado sobre a palavra. Eu fiz um resumo em forma de gráfico. Eu gostaria de explicar para os irmãos com relação a esse desenho todo que foi feito anteriormente. E em forma de resumo eu poderia dizer o seguinte: de um lado você tem o Velho Testamento, que foi originalmente escrito em hebraico, aqui do lado esquerdo, né? E do outro lado você tem no Novo Testamento o registro já foi feito em grego. Então, se o hebraico foi original, porque Deus escolheu os judeus, do outro lado você tem o Novo Testamento, que complementa esta revelação, escrito em grego, como um elemento estratégico. Como um elemento estratégico. E o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, original e estratégico, no terceiro momento ela é uma tradução universal, porque agora ela é necessária. Então eu saio da originalidade para a estratégia e para a necessidade. Por que traduzida para todas as línguas? Porque o objetivo era espalhar a revelação especial por todas as nações. Então, daí, para além do grego, para todas as nações. E o que tem sido feito, né? A Bíblia ainda é o livro mais lido de todos os tempos, né? E aí, depois dessa tradução universal, por que isso? Dá acesso. Acesso para aqueles que têm direito e têm interesse, diz o texto da confissão. Os que têm direito e que têm interesse. Todos têm direito e interesse. Esse sentido aqui é bem interessante. O eleito tem esse direito, porque ele foi eleito pelo Senhor. Ele vai ter interesse e ele tem o direito, né, de examinar a Escritura com responsabilidade e praticar a Escritura com responsabilidade. Nem todo mundo que lê a Bíblia quer examiná-la com responsabilidade. Nem todo mundo que lê a Bíblia quer praticar as coisas que tem ali como princípio, né? Somente o eleito ele tem o direito e o interesse de ter acesso a esse texto para examinar e para praticar. Então, esses dois braços são interessantes, porque é o exame e a prática para aquele que tem direito e tem interesse. E esse interesse e esse direito de examinar e praticar, sendo de maneira contínua, constitui o que nós chamamos de habitação abundante da palavra. Então, a habitação abundante significa exatamente isso, o exame e a prática dos que têm direito e interesse na palavra, né? E essa habitação abundante, ela tem consequências, né? A consequência é a adoração aceitável. Adoração aceitável quer dizer que existe adoração que não é aceitável? Para alguns não existe, mas para nós que cremos na palavra e examinamos com responsabilidade e queremos praticar com responsabilidade, porque temos direito e interesse, que a palavra de Deus habita abundantemente, existe uma adoração que é aceitável e existe um tipo de adoração que não é aceitável, que é abominável diante de Deus. Você quer ver um exemplo disso? Olha o culto de Caim. Se todo tipo de culto, de manifestação cultica, de louvor, de adoração fosse aceita por Deus, o culto de Caim por que foi reprovado? O culto de Caim por que foi reprovado? Deus não aceitou, Deus rejeitou. Tinha alguma coisa errada no coração dele.
Tinha alguma coisa errada na concepção dele de cultuar a Deus, de oferecer alguma coisa ao Senhor. E o problema é que Caim errou, e hoje, quando você olha para a vida nacional, estou olhando apenas em termos de Brasil, e você vê determinados comportamentos culticos, existe uma forma adequada de se adorar ao Senhor, de prestar culto a Ele, de louvar o seu nome. E a igreja, como optou por outras práticas e não por se apropriar do conteúdo específico da palavra e aplicar esses princípios, porque examinar com responsabilidade e praticar com responsabilidade tornou o seu culto rejeitável. Não é aceitável diante de Deus determinadas práticas, né? Quais são as práticas aceitáveis? Examine a palavra e você vai compreender. A Bíblia diz que devemos apresentar um culto racional. Você olha determinadas práticas, o que existe de racionalidade nisso? Né? Então, olha um dos reflexos, essa adoração. Se existe uma adoração aceitável, é porque existe uma adoração que não é aceitável diante de Deus. E a aceitável, ela vem justamente por manter a centralidade da palavra. Ora, se essa adoração é aceitável, ela vai desenvolver essas três coisas, segundo a Escritura. A paciência, que vai me fazer aprender a esperar no Senhor e para o Senhor, e vai envolver a manifestação do consolo. Das coisas que eu espero e que ainda não aconteceram, ou das coisas que aconteceram, que me fizeram sofrer, eu estarei sendo consolado pelo Senhor. Então eu tenho paciência de esperar nele, para ele, e tenho a resignação de aguardar e ser consolado por ele, de ser acolhido por ele. E o terceiro aspecto é manter a esperança. A esperança viva é a fé, que nos move a suportar todas as coisas em nome do Senhor Jesus, porque vivemos nele e para ele, e todas as coisas são feitas em função dele. E onde eu encontro razão para isso? Na palavra, porque tenho interesse e porque tenho direito. O direito que eu tenho como eleito, porque compreendi as verdades do Evangelho. Nós já discutimos sobre isso, né? Então esse gráfico, ele tenta explicitar exatamente esse conteúdo todo que foi posto aí. Em termos de aplicação, irmãos, em termos de aplicações práticas para as nossas vidas, as Escrituras Sagradas, da forma como foi constituída por inspiração divina e preservada em sua integridade ao longo da história, para chegar a todas as nações, tendo a sua compreensão para a salvação também condicionada pela sua graça irresistível por iluminação aos eleitos, demonstra o absoluto controle que o Senhor Deus sobre tudo que lhe apraz. Seu governo é simplesmente e assombrosamente absoluto. A sua própria existência nos convida, por direito e interesse, a não apenas ler, mas examiná-las com rigor. É justamente essa apropriação do seu conteúdo que nos permite, por influência do Espírito Santo, adequar nossas ações de testemunho, tornando nossa adoração aceitável diante de Deus. Que seja verdade isso, a igreja precisa refletir. Isso é uma das proposições mais importantes que eu encontrei dentro desse parágrafo, né? A habitação abundante da palavra nos permite cultuar ao Senhor com ordem e decência. Alguns cultos, algumas liturgias culticas parecem outra coisa. O aconselhamento da palavra potencializa a sabedoria, o louvor e a gratidão diante de Deus, perceptíveis pelo próximo. O meu próximo, ele percebe isso na minha vida. Testemunho que transforma e produz transformação. Por fim, podemos citar o texto de Colossenses capítulo 3, verso 17, que é uma das referências que o texto do parágrafo traz, que diz o seguinte: e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando-lhe ele graças a Deus Pai. Esse fazer, palavras e ações, que digo e que faço, precisa ser unificado em nome do Senhor. Em seu nome significa de acordo com o que ele mandou fazer, de acordo com seus mandamentos, de acordo com a sua palavra. E eu não tenho como fazer se eu não me envolver absolutamente nela. Com responsabilidades, não apenas ler, mas examinar.
O estudo de hoje também é um convite a fazer missões. Recebemos as verdades das boas novas em nossa própria língua, como o magnífico fenômeno de Atos 2. Ouvimos o Senhor nos falar em nossa própria língua. Quanto privilégio! Isso nos responsabiliza a levar essa mesma mensagem a tantos outros. Nessa ou em outra língua, né? Isso é uma coisa interessante para nós. Então, irmãos, nós agradecemos a paciência dos irmãos. As dificuldades para a produção desse material continuam, mas eu estou me esforçando o máximo que eu posso para tentar levar aos irmãos semanalmente esse material. Que Deus nos abençoe, ilumine nossas mentes, nossos corações, e possamos ter realmente a centralidade da palavra em nossas vidas, para examiná-las, para praticá-las e tornar o nosso culto, a nossa adoração realmente aceitável diante do Senhor. Tenham todos uma boa noite, fiquem na paz de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém.